ceri tu sharaulas tangla mauka pemande ti asala sucerhai pentu manggil sostar na pabarel ai la 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 la. Olá, boa tarde a todos, a todas. Nós estamos aqui em mais um colóquio do nosso Diálogos em Rede, Controle e Participação Social. A gente está aqui hoje com Elizabeth Martinho, e ninguém melhor do que ela mesma para fazer a sua apresentação, para dizer quem ela é, a que veio. O mais interessante da nossa conversa de hoje é que nós vamos falar sobre um projeto que nasceu em 2017 e que se chama Sal da Terra. Esse projeto, ele é uma expressão do cotidiano da vida da Elizabeth, da nossa Bibi. Ele é um resumo de várias estruturas que a Bibi viveu ao longo da vida, práticas que ela teve e que ela foi aprimorando, trazendo à tona, né, e fazendo o que a gente chama de controle e participação social com qualidade, de uma forma em que você consegue, de fato, usar a visão que hoje a gente precisa tanto falar, que não é caridade. Assistência social não é caridade, é direito. Então, nós vamos conversar sobre direito, sobre consciência política desse direito, de como aplicar isso de uma forma justa, humanitária, e não é uma estrutura a mil maravilhas. Então, o que a gente vai conversar hoje é de um projeto real, suas vitórias, suas conquistas e suas dificuldades. E isso que é mais interessante. Todo o mecanismo, o Sal da Terra, está dentro de um projeto da AMSK Brasil. Ele está seguro dentro de um projeto da AMSK Brasil. Mas quem gestou, quem projetou e quem toma conta desse projeto, quem é a dona desse projeto, é a Elizabeth Martinho, a nossa Bibi. Nossa, não, eu estou falando nossa aqui, mas é um erro, porque normalmente eu não costumo deixar ninguém falar nossa, não. Mas é super interessante trazer ele para todos vocês. E quero também frisar aqui que há todo um programa em andamento que se chama Diálogos em Rede, Controle e Participação Social, assinados pela Capemisa Social e pela MSK Brasil. E uma das coisas mais difíceis de se fazer é se garantir direitos com cidadania, com respeito e com entendimento. A gente precisa parar de se furtar de frases feitas que parecem bonitas e que a gente tem escutado muito ultimamente. E a gente precisa entender o contexto, principalmente de um Brasil que a gente vive hoje, né? 1º de outubro de 2021. Então, hoje o Brasil volta ao mapa da fome, absurdamente. Nós não podemos dizer, ensine a pessoa a pescar, é muito bonito, sem que a gente consiga compreender que quem tem fome tem pressa, porque a fome mata. Nós estamos falando de vida, então nós temos pontos em que a gente precisa analisar a pessoa que está do outro lado, não como uma boiada. A gente precisa analisar as pessoas que estão junto da gente, que estão ali, que são assistidas naquele projeto, como pessoas.
pessoas individuais que estão, às vezes, num contexto coletivo, outras vezes não, que necessitam de várias formas de acolhimento. E o mais bonito do Sal da Terra não é quantidade, gente, é qualidade. Quando a gente abre uma janela de entendimento da vida de uma pessoa, você consegue mudar um universo, porque aquela pessoa ela consegue multiplicar por si só, porque ela passou pelos processos. Então, fica aqui a nossa gratidão, o nosso orgulho, o nosso carinho. E é algo que eu fico muito feliz em dizer, porque acompanhando todo esse processo aqui, a gente tem o Observatório de Mulheres Ritanas, e todas nós juntas, trabalhando em conjunto, a gente hoje recebe a Bibi para falar um pouco mais daquilo que, se tudo der certo, do jeito que a gente está sonhando, porque sonhar faz parte da natureza humana e é preciso sonhar, nós vamos conseguir realizar de uma forma muito mais efetiva, que é ampliar o projeto O Sal da Terra para que mais mulheres, e especialmente as mulheres de povos e comunidades tradicionais, consigam achar no acalanto de uma fala, de uma cesta, de uma ajuda hospitalar, de uma ajuda escolar, de uma escuta de uma amiga ou de um abraço, a saída para tantas situações que às vezes a gente não consegue nem imaginar, porque muitas vezes cabe no nosso universo e outras vezes não. Então, agradecer a essa mulher que todas nós respeitamos muito, que recebemos de braços abertos e que é uma honra poder dizer que faz parte da nossa existência e da nossa formação enquanto mulher, enquanto pessoa, que é a Bibi, a professora, a educadora, a contadora de histórias, mãe, avó, esposa, amiga e companheira, Elizabeth Martinho Kutzmenda. Obrigada, Bibi. Você quer que eu fale ou quer que eu chore? Porque Você depois de tudo chorar, isso... Não tem problema. Você tinha pedido para eu me apresentar, então eu vou me apresentar. Mas depois de tudo que você falou, eu não preciso nem me apresentar. Mas eu preciso dizer que eu sou uma mulher Romi Calderache, que meu nome era Elizabeth Kutzmenda Martinho, porque eu sou neta de Rons e Romi do leste europeu, e que passaram aqui por muita dificuldade. E eu não queria, na minha vida, aquelas dificuldades sendo repetidas e nem queria ficar tutelada pelo casamento. Então, eu resolvi desde cedo estudar, mas não era estudar para mim só, era estudar para não deixar outras mulheres também ficarem nessa tutela de casamento. Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas é porque até bem pouco tempo a gente não tinha a emancipação enquanto mulher que temos hoje. Nós acabávamos ficando ou à mercê do casamento ou à mercê dos irmãos, saímos do pai para o casamento ou continuávamos com os irmãos. Bem, falar de mim é falar dessa minha necessidade de estudar e de ajudar as outras pessoas. Então, eu me formei em professora em 1979 e eu terminei a minha primeira graduação em 1983. E tive meu primeiro filho em 1984. E eu sempre, o que eu vivi durante o período de escola, onde eu sofri muitos preconceitos por conta da minha etnia, e depois de formada, já como professora, também sofri preconceitos por conta da minha etnia, porque cigana rouba criança, né? Então, para que uma cigana vai trabalhar com criança? Para roubar, né?
mas eu não queria roubar ninguém, não roubei, não. Dei a eles o meu melhor, o meu carinho, o meu amor e todo o meu conhecimento. Então, eu terminei a faculdade, depois escolhi, sempre foi opção minha, foi escolha minha, aquelas turmas que as pessoas não queriam, porque as pessoas em escola, antiguidade é posto, e as pessoas sempre escolhem as turmas que vão dar menos trabalho, as melhores turmas. Eu sabia que aquelas crianças que estavam rotuladas como crianças difíceis eram aquelas crianças que precisavam de amor, de carinho, de alguém sem preconceito, que não tivesse nojo de meleques correndo, nem medo de pegar piolho. Então, essas sempre foram as minhas turmas. E, graças a Deus, Deus foi muito bom para mim, porque permaneceu em mim a vontade de estudar e tentar entender cada vez mais essas crianças e, através do estudo, poder ajudá-las. Então, Deus me ajudou a criar 4 filhos, a ter um marido, a ter forças para estudar pela madrugada ou acordar muito cedo para estudar, mas estudar e trabalhar. Então, eu sempre, e é o título que eu mais gosto, é de ser tida como professora alfabetizadora. Porque quando você alfabetiza, você tira a escuridão da vida daquela pessoa, você dá a possibilidade de um outro mundo. E como que alguém vai ser feliz, vai ter felicidade numa cidade, sem poder ler e escrever nessa cidade? Que é essencialmente escrita, que é essencialmente contada. Então, ser alfabetizadora, e aí a gente é alfabetizadora de crianças, e não importa se elas são especiais, se têm deficiências, se elas são de uma classe social que está centrada na miséria ou na extrema pobreza. O importante é a gente sentir que contribuiu para que aquela criança não ficasse mais no escuro do analfabetismo, para que aquela pessoa, porque não foram só crianças com as quais eu trabalhei com um projeto de jovens e adultos também. Então, eu trabalhei com adolescentes, trabalhei com pessoas que tinham mais idade do que eu, e trabalhei com as crianças, que é a minha paixão. Então, eu sou essencialmente uma professora alfabetizadora. E eu me sinto assim, eu sou uma mulher, Romi, assim chamada cigana. O meu mundo é a transformação, eu não quero... Detesto manutenção, detesto ficar parada num lugar só, e carrego todas as pessoas comigo nessa coisa da transformação, de uma vida melhor, de ter mais dignidade. E com isso, esta mulher, em 2017, depois de um longo ano de 2016, aonde não custa lembrar, foi o primeiro congresso de escuta das mulheres de etnia romani, protagonizado por um pedido pessoal aí da então presidenta da República, Dilma Rousseff, no entendimento de que era necessário, e a ministra Meneguzzi, na época, ministra das Mulheres, fez isso acontecer nessa primeira escuta. E aí começou a nascer o Sal da Terra em conjunto com todo mundo, porque as funções, as estruturas isoladas, a Beth já fazia, a Anne já cuidava lá em Alagoas, né, os pais e tal, a gente aqui, mas nunca num processo como foi pensado, Coletivo. o que incomodou, né, Bibi?
porque a Beth Sim. saiu em 2016 incomodada. E como é bom incomodar. O melhor desses encontros é o incômodo, porque ele gera alguma coisa. E esse incômodo se tornou algumas reuniões, e depois de algumas reuniões, nasce aí em 2017 o Sal da Terra. Bibi, o Sal da Terra, basicamente, na sua estrutura, o que ele é? O que é o projeto? O porquê Sal da Terra? Então, o Sal da Terra, ele, como a Elisa falou, ele nasceu desse incômodo, porque antes eu me sentia muito sozinha. Eu sabia que eu sou uma mulher de etnia, mas tudo que eu via sobre as etnias, nada daquilo me representava. Aquelas festas, aquelas danças, aquele movimento de dizer que gajo ou não, cigano, merece ser passado para trás, isso não me representava. Então, quando eu conheci, e eu sempre fiz um trabalho solo, tanto que eu brinco que enquanto eu trabalhava como professora, porque em 2016 eu já estava aposentada. E enquanto eu trabalhava nas escolas, eu sempre dizia que o meu trabalho era fazer pipoca dentro da sala. Eu não me metia na vida de ninguém e deixava que o meu trabalho fosse ganhando ares, fosse contagiando as outras pessoas e que tivessem vontade de mudar para o lugar. Porque eu era o tempo todo provocada. As pessoas diziam para mim: para que você faz tanta coisa? O seu salário é o mesmo do que o meu. Para que você se dedica tanto? Você acha que o prefeito vai te dar alguma premiação? Impressionante, né, Beth? Isso é uma coisa que a gente não escuta tem. até hoje com tudo. Por que você está fazendo isso? Por que você não vai Para fazer que uma você coisa está mais fazendo fácil? O isso? que Você você acha que vai ter ganha algum com isso? conhecimento? O que você ganha com isso? Então, isso assim, é uma constante. E, pasmem, que as pessoas que te perguntam isso são as pessoas que estão numa qualidade técnica igual à sua, que tem uma condição de vida, às vezes, melhor do que a sua. E se sentem incomodadas, você nem pede para elas fazer, mas elas se incomodam com o seu fazer. Então, quando eu conheci a Associação Internacional Maili Saracali, eu descobri que eu não estava sozinha, que existiam mulheres sérias, comprometidas, que estudavam sobre a nossa etnia de forma científica, através da observação, da experimentação, da escrita. Então, essas mulheres, sim, se assemelhavam a mim. E eu fiquei assim maravilhada, porque até então, antes do Sal da Terra nascer, na época que eu conheci a associação Maile Saracali, eu dava aula para crianças deficientes dentro da minha casa. Lembra, Elisa? Que eu pegava as crianças aqui de Guadalupe, porque as crianças com deficiência, elas dizem às escolas que não estão preparadas para alfabetizar, dizem às professoras que não estão preparadas, que não têm formação para alfabetizar aquelas E crianças. diz o esdrúxulo Do ministro da ministro, pois Educação é. que Não, elas mas isso aí nem atrapalham. toca, que é um absurdo. A gente está vivendo um retrocesso no processo, que a gente teve anos de muitas lutas. Eu estou na educação especial, eu entrei em 1993, então antes mesmo da Lei de Diretrizes e Bases, então é uma luta constante. E assim, e uma coisa que sempre me fez pensar, pelo fato até de ser mãe, e eu não sou mãe de nenhuma criança com deficiência, mas sou mãe. Então, uma coisa que sempre me fez pensar é por que eu não poderia ficar 4 horas com o menino na escola, se a mãe, que muitas vezes nem sabia ler e escrever, ficava com o menino as outras 20 horas no dia. E eu tinha escolhido ser professora, eu tinha escolhido ser servidora pública, eu tinha escolhido trabalhar com crianças, e quando eu escolhi isso, em momento nenhum eu escolhi trabalhar só com crianças brancas, em momento nenhum eu escolhi trabalhar só com crianças, entre aspas, perfeitas, eu em momento nenhum escolhi trabalhar
com crianças ricas. Eu escolhi crianças, independente de qualquer situação física, emocional, financeira, religiosa dessas crianças. Então, eu me via, porque eu fiz um concurso e rezei muito para passar nesse concurso, para a professora do município do Rio de Janeiro, na obrigação de atender as crianças com deficiência também. E, assim, foi uma luta. E quando eu saía, quando eu me aposentei, eu fiquei muito afastada das crianças, comecei a me sentir assim, porque enquanto eu estava trabalhando, eu trabalhava e realizava, fazia além do meu trabalho, que era quando as pessoas me perguntavam: quer ganhar algum prêmio? Quer um busto na praça pública? Por que você está fazendo isso? Mas eu nem ligava, estava trabalhando. Quando eu me aposentei, eu senti muita falta de fazer alguma coisa. E as pessoas vinham na minha casa. Betinha, porque aqui me chamam de Betinha também. Betinha, eu preciso de vaga. A escola diz que não tem vaga. Aí eu ligava para cá, ligava para lá, seguia vaga. Betinha, ela não está deixando ir para a escola porque é deficiente. Aí eu pegava a lei, catava a lei, tem que aceitar, a escola tem que aceitar. E eu ficava, para não me ficar assim, me defender da agressão das pessoas, eu trabalhava com as crianças dentro da minha casa. Mas quando eu fui à conferência em Brasília e quando eu conheci a MSK, e até por conta da minha condição física mesmo, hoje eu estou para fazer 63 anos, tenho problemas de saúde, eu não tinha mais aquela disposição para pegar a criança, de botá-la no colo. A criança precisa disso, né? Que a gente sente no chão, que a gente brinque com elas. Então, quando voltei de Brasília, eu digo, meu Deus, eu não posso ficar só com essas crianças, eu tenho que trabalhar alguma coisa, eu tenho que ser mulheres. E aí eu vi todo o preconceito que a Romá sofria, que todas as Rumis sofriam, porque uma outra coisa é que quando a gente diz que é cigana, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: você pode ler minha mão? Aí eu respondo: não. Eu ponho você para ler e escrever se quiser, mas ler sua mão, não. Põe o menino para ler e escrever se você quiser, mas ler sua mão, não. Eu estou para lá de ler mão. Eu estou querendo uma vida de verdade, uma vida de que as mulheres se apropriem do seu espaço. Então, eu voltei e disse, não, eu tenho que fazer um projeto voltado para as mulheres em situação de vulnerabilidade, que aí entram as mães de crianças com deficiência, porque uma coisa sempre ficou muito clara na minha cabeça: a gente avançou para a pessoa com deficiência, mas a gente não avançou tanto para as mães de crianças com deficiência, nem para as mulheres que cuidam de pessoas com deficiência, porque todas as prioridades são para a pessoa com deficiência. Elas muitas vezes não abraçam aquela mãe, aquela mulher que tem deficiência. Então, você via a dificuldade que a mãe de um menino paralisado cerebral tinha para fazer um preventivo, para fazer uma mamografia. Então, aí o Sal da Terra surgiu dessa necessidade das mulheres se apoiarem, das mulheres se ampararem. E aí, em situação, surgiu primeiro, voltado para as mulheres de etnia Romi, né, para as mulheres ciganas ou mulheres de povos e comunidades tradicionais, porque não são só as ciganas que sofrem preconceito, as de matriz africana sofrem, as pescadoras artesanais sofrem, mulheres em situação de extrema pobreza também sofrem. E, assim, vamos segurar essas mulheres. E a gente começou a fazer um trabalho com essas mulheres. E qual era a ideia? Porque a gente não tinha dinheiro. E seria, assim, também um absurdo você gastar dinheiro com o que já tem, porque já existe o CRAS, o Centro Regional de Assistência Social, já existe a CREA, a Coordenadoria Regional de Ensino, e existem escolas, existem as clínicas de família, as UPAs, a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Então, a ideia foi de reunir todas essas pessoas que conversavam estanque, conversavam sozinhas,
ou só entre eles, para conversar em conjunto. Então, nosso primeiro encontro foi uma chamada dessas pessoas que a gente tinha na nossa localidade, aqui em Guadalupe. Guadalupe é um bairro do subúrbio carioca. E a Capeniza Social estava lá, lembra? A Capeniza Social estava. Junto com a gente. A gente convidou todo mundo que pudesse. A Pastoral do Menor estava lá, o pessoal da assistência social estava lá, o pessoal da CRE estava lá, da saúde estava lá, das 2 clínicas da família. A partir daí, eu comecei a fazer parte do conselho gestor, tanto da Raimundo quanto da Josuete, que é a outra clínica que tem do outro lado. Então, assim, a gente botou todo mundo para conversar. E aí, quando as demandas chegavam, a gente encaminhava e acolhia com respeito, com um abraço, mas com o olhar da transformação, com a paciência necessária de esperar o tempo de cada uma, porque, primeiro, não adianta você dizer para ela, olha, volta para a escola. Ela está com fome, ela está sem papel higiênico na casa dela, ela não tem absorvente para usar, os filhos dela estão pedindo comida. Então, a gente tem que arrumar um jeito, aí pedir a bolsa emergencial aqui, bolsa ali. E antes da pandemia, essas bolsas sociais, elas emergenciais, elas davam conta. Só que com a pandemia, a quantidade de pessoas desempregadas e até pessoas que ajudavam a gente para a doação de cestos, que acabaram precisando de ajuda, porque eram pessoas de uma boa vontade imensa, mas que ganhavam um salário mínimo, então podiam doar 2 quilos de açúcar, o referente a 1 quilo de feijão, e, de repente, elas se viram sem nada com a pandemia, porque ficaram desempregadas, porque que eram prestadoras de serviço, trabalhavam na casa de alguém ou para alguém. E, Bibi, a rede, nessa hora, ela ganhou um novo formato, mas um formato tão bonito, né? Porque ela acabou se tornando também uma rede de autoajuda. Sim. Né? Sim. É algo impressionante, porque as pessoas acham que perdem tempo fazendo alguma coisa. Na realidade, elas constroem um tempo futuro. Então, ontem eu falei isso. Quem podia imaginar que essa pandemia ia ser avassaladora com uma política de governo necropolítica? Uma necropolítica que está posta. Ninguém podia imaginar. Ontem eu falei exatamente isso. Eu digo, a gente não ajuda ninguém, a gente ajuda a gente mesmo. Porque quando você tira o desespero de uma família, você tira dela a ideia suicida, você tira dela a vontade de entrar para o tráfico, você tira dela a vontade de fazer alguma coisa ilícita. Porque tirar do desespero é da esperança também do amanhã. Então, não é só matar aquela fome da comida, mas é fazê-la pensar no futuro. Aí, com calma, você retorna com ela para a escola, faz ela cuidar da saúde dela. Pois é, Bibi. Olha só, você tem meio que uma lista com isso tudo, né? Isso é uma coisa legal, porque cadastrou-se uma quantidade X de família, porque também a gente não pode abarcar aquilo que não dá conta e aí perde o rumo da conversa. Sim. E como a rede já tinha provado, né, a si mesma e aos outros, que ela de fato funcionava com qualidade, você acabou tendo um volume de famílias fixas. É isso? Mais ou menos. A gente tinha um volume inicial, mas o trabalho é o da transformação. Então, a diferença é essa, porque as pessoas entram e saem da lista. Isso. Elas me avisam dizendo, Beth, consegui aquele emprego, não vou precisar da cesta básica esse mês. Pode dar para outra pessoa. Isso é lindo. Sim. Quando isso acontece. Tia, estou indo para a escola, agora eu tenho o meu CAD único, eu tenho o meu benefício, não vou precisar da cesta básica. Aí, graças a Deus. Então, assim, a princípio, a gente tinha algumas famílias que a gente não precisava, antes da pandemia,
as cestas básicas que nós doávamos eram muito poucas, porque na conversa você conseguia encaixar alguém no emprego, você conseguia devolver para a escola, você conseguia que a assistência social providenciasse um aluguel social. A gente não tinha um país em situação de fome, de Não miserabilidade que tinha, está e tem agora. outro detalhe: o projeto surgiu antes do golpe da nossa querida Dilma. O pensamento O golpe dele foi antes. Foi antes. A gente, inclusive, na reunião que tanto te incomodou, no encontro que tanto te incomodou, a gente já estava conversando dos absurdos das acusações na época, né? Sim, já você lembra que eu queria ir para a grade, me abarrar com as meninas lá na grade, no protesto contra o impeachment da Dilma? Elisa não deixou. Aí eu abri o vidro do carro. Andando. Golpista, golpista. Elisa, cala a boca, que eu vou mandar para a gente. Quer dizer, é uma bibi muito louca que você tem. Vamos parar ali e vamos andar de outro jeito. A gente parou e foi andando mais tranquilo, né? Aquele período começaram as agressões, né? Sim. Até ali a gente conseguia se manifestar com dignidade, sem medo da pressão. Sim, da repressão, não é? A gente desacostumou da repressão. A gente desacostumou. Nós somos filhos da ditadura que realmente existiu nesse país, filhos, né? Mas a gente desacostumou disso. A gente aprendeu, viveu uma época de liberdade. De liberdade, né? Muito grande. Então, aí, quando isso é tirado da gente, a gente meio que desacostuma, mas... E nem quero me acostumar a essa calar de boca, não. Então, assim, quando foi... O projeto nasceu no último ano em que a Dilma ocupava o cargo da presidência. E foi muito forte, porque era uma mulher, e eles só tiraram ela do poder porque ela era uma mulher, porque ela é uma mulher. E é incrível porque muito mais acusações tem sobre outras pessoas, pesam sobre outras pessoas responsabilidade e que continuam lá. Né? Então, agora, Bibi, teve também aí nesse período o fato de que começou em 2017, com a entrada do Michel Temer, o desmonte do controle da participação social. Exatamente. Foram perdendo força, foi começando a ter aquela coisa de não dá para se encontrar, os conselhos foram desestruturados. Os conselhos foram começando a minguar e veio pesado para isso, né? Exatamente, sem contar com mais um detalhe nisso tudo, que as pessoas apostaram nessa autocracia desmedida e se valeram, procuraram manter os seus lugares fixos e não querer mais se envolver com problemas sociais. O problema social passou a ser um bicho de 7 cabeças e que eu não tenho nada a ver com isso. Vamos voltar para aquela história da meritocracia. E foi o período que voltou o primeiro-damismo. Começou a aparecer o tempo inteiro a primeira-dama de tal lugar, a primeira-dama de tal lugar, Sim. É que faz o projeto, é que leva as crianças, é que olha frase do Temer que eu levei para a LERJ, que é a mulher... como é que é? A mulher tem que ser recatada do lar... Ai, como é que ele falava? Eu levei essa frase para a Rejane lá na LERJ, em comemoração do Dia das Mulheres, porque eu disse nem recatada, nem do lar, nem só do lar, e nem... Tinha mais uma coisa que ele falava, que agora me fugiu, mas com certeza... Uma frase infeliz que ele falou para basear, sim, né? Sim, quer dizer, colocando nós, mulheres... e as outras mulheres numa situação extremamente vulnerável, porque tudo que nós havíamos conquistado com essa infeliz frase do Temer, bela, recatada e do lar. Mulher tem que ser bela, recatada e do lar. Exato. Ele fez parecer que todas nós éramos assim, uma
um bibelô para ficar na estante, que a gente não produzia, que a gente não pensava, que a gente não refletia. E hoje a Então, gente percebe que foi tudo um programa, né? Um programa tudo programado, tudo bem intencional. construído e agora intencional. Tudo Mas o que eu intencional. quero voltar aqui, Beth, é que o interessante, outra coisa também muito interessante do Sal da Terra, para a gente pegar o gancho de volta, é que o Sal da Terra vem, então, a nascer oficialmente com a sua primeira grande roda de Sim, uma conversa, roda cigana, legitimamente cigana. maravilhosa, com buffet Nós excepcional fizemos e a comida tudo. culinária cigana, Eu dança tenho, cigana, música cigana. tenho tudo aqui gravadinho e fotografado. E me lembro também que houve um acolhimento e um alívio no olho das pessoas, porque foi o período do tumulto, né? Assim, estava em andamento a quebra do controle da participação social. Sim. Estava descendo ladeira abaixo. E, de repente, vem a rede, essa rede, que é o Sal da Terra, que começou dessa forma que a Bibi comentou. Mas tem duas coisas no programa Sal da Terra que eu queria que você falasse um pouco. O primeiro deles é essa estrutura, né? Tem aí uma lista, entre aspas, porque é uma lista aí começou com 29, 34, alguma coisa Vai nessa mudando base, todo mês, entram né? e saem. E que vai mudando porque as pessoas vão conseguindo uma forma de se. Emprego. Agora, tudo isso, Bem. gente, tudo isso é legal, deixa claro, é por essa rede. Tudo isso é Com o por que essa já rede, tem. A gente entendeu? utiliza os mecanismos que já existem e E que as pessoas não têm conhecimento. E isso é nada mais, nada menos do que controle. E diálogo. Controle social, do termo controle e participação social. Controle social é você ter conhecimento dos mecanismos que você pode se utilizar. E quando você participa socialmente disso, é porque você usa esses mecanismos de controle para efetivar e dar resposta social a este grupo, que nós estamos falando, deste grupo que acoplou. É interessante ver hoje, e aí são as duas que fazem parte dessa rede, pessoas com deficiência, você vai poder falar melhor do que eu, mãe e filho voltando à faculdade, né? Voltando à faculdade, se inscrevendo, entrando, conseguindo passar, voltando a estudar. Hoje, 2 matrículas. Conta um pouco disso para a gente, Bibi. Então, antes da gente falar desses exemplos, eu preciso dizer uma coisa. A gente tinha 36 famílias, dessas 36, 19 já foram recolocadas. Algum membro da família foi recolocado no trabalho em plena pandemia. Né? A gente conseguiu recolocação de trabalho, a gente conseguiu para quem precisava a assistência social devida, o benefício continuado. Eu costumo dizer que não existe bem ou mal, existe conhecimento e ignorância. Aqueles que conhecem podem ajudar aqueles que estão na ignorância. Isso é um trabalho de alfabetização. Por isso que eu continuo sendo alfabetizadora, porque eu vou me alfabetizando pela vida, pelos mecanismos que existem que a gente pode utilizar para transformar a vida das pessoas. Então, eu tenho sim, Elisa, um exemplo, quando você fala da mãe que volta para a faculdade, do filho que volta para estudar. Especificamente, eu me lembro de uma louvara, uma mulher, uma romi, uma mulher cigana, e eu mandei, inclusive, isso para a Verusca também, tanto que também mãe de 2 jovens,
um deles com paralisia cerebral, que é o Ryan, que não sai de casa, que a gente conseguiu atendimento domiciliar, e ele concluiu o ensino fundamental. O irmão dele, que quando chegou em 2017, chegou muito, muito revoltado, porque ele era um menino de 17 anos, morava dentro da favela, com tiro comendo solto, com os caras da favela chamando ele para fazer parte do bonde, e a mãe dele não deixava, porque mãe cigana, né? E ele, muito pressionado, com raiva de estar com o tênis velho, com raiva de passar fome, de não ter o que comer, de no calor de 45 graus aqui no Rio de Janeiro não ter um ventilador. Ele estava muito revoltado, o Marlon. E aí eu comecei a conversar com o Marlon. E o mais legal disso tudo, Elisa, é que esse projeto Sal da Terra é uma ideia que eu fiz questão que ele permanecesse dentro da minha casa. Por quê? Quando as pessoas enxergam uma instituição, nem sempre elas se sentem à vontade para falar. A estrutura de casa, mesmo que a gente faça o trabalho, mas a estrutura familiar diz para essas pessoas que você não está recebendo essas pessoas porque você tem obrigação, porque é seu trabalho. Diz para elas que se você convida elas para sua casa, você convida as pessoas que são amigas, e elas podem entrar na sua casa, e elas conseguem observar a sua realidade, que muitas vezes se aproxima delas, e que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, voltando para a questão do Marlon, ele vinha aqui em casa, aí eu conversava com ele, aí uma vez ele viu eu tirando a caquinha da cachorra do quintal. Aí ele disse assim, mas é a senhora que faz isso? A senhora não tem ajudante? Não, eu digo, não, Marlon, qual é o problema? A cachorra faz como todos nós fazemos e eu tiro também, como você estivesse na sua casa. Aí eu achei que a senhora... Não, Marlon, você achou errado. Aí eu comecei a contar e ele viu a realidade, sabe? A gente não inventa uma história. Ele viu realmente eu com a pá e com a vassoura tirando a caquinha da cachorra. E ele ficou impressionado com aquilo, como se não eles criam uma ideia da gente que é uma ideia que não existe, parece que a gente é outra pessoa, Qual não é dos uma dois pessoa igual a meninos? eles. E qual dos dois O mais meninos foi velho, para a o mais faculdade? velho, o paralisado cerebral, não. Aí o Marlon, eu conversei com a Sandrinha da Pastoral do Menor, e ela escreveu ele num programa que o Exército, a Marinha Aeronáutica tem, que atende esses meninos no contraturno da escola. E eles vão para lá, tem um apoio pedagógico, tem também eles recebem um benefício de uma ajuda de custo para permanecer, recebem uma cesta básica, e com isso o Marlon conseguiu terminar o ensino médio. E a alegria foi no início desse ano que ele fez o vestibular para a Universidade Federal de Vitória, que ele tem um pai que mora em Vitória, e ele fez o vestibular para engenharia química. E passou para a faculdade. Foi um dos primeiros. Então, ele veio aqui no início do ano, e eu fico muito emocionada quando eu falo disso, porque o Sal da Terra não atendeu a 100, mas atendeu a um menino que fez diferença na vida desse menino. Esse menino não é marginal, não será marginal, vai ter uma profissão, vai ter uma forma, e já mudou a vida dele, já mudou a vida da família dele. E o próprio Ryan também, Rian, que é o paralisado cerebral, que veio para mim com a história de que não sabia matemática, mas jogava um videogame super bem. Eu digo, que história é essa? Quem é que não sabe matemática e joga videogame? Então, deixa eu participar dessa história. E a gente transformou em número todos aqueles comandos que ele fazia. E eu mostrei para ele que o computador é uma leitura binária. É 0, 1. E ele começou a gostar da matemática. Então, ele conseguiu terminar o ensino fundamental com 17 anos, mas conseguiu. Então, esse é um caso. Existem
muitos casos. Existem muitas situações de pessoas que a vida foi transformada. Agora, uma muito recente, e que eu posso falar aqui porque a Elisa está acompanhando essa situação, é de uma moça de 21 anos, que já tem uma filha com 6 anos, que não vive com ela, que engravidou de um pai que está preso, usuário de drogas, ela também é usuária de drogas. Uma situação muito atípica dentro de referencial de família dela, porque a irmã é completamente oposto. Mas essa menina, com esse transtorno mental, com esse desvio moral, e que é pouco entendido, e aí eu tenho um medo danado quando a gente observa esse desmonte na saúde mental, porque quando a gente encontra uma pessoa que é usuária de drogas, a gente não está encontrando uma pessoa que é usuária de drogas, a gente está encontrando um doente, uma pessoa que tem uma doença que precisa de ajuda. É uma pessoa que precisa de ajuda. Exatamente, é uma pessoa que está gritando para você. Precisa de ajuda. Ela entrou na rede agora, então assim... Entrou agora, ia isso doar, neném. Isso que é interessante, que é a gente perceber, e é o bonito do Sal da Terra, que é a gente perceber que o Sal da Terra passa por todos os processos. A Alessandra da Capemisa está acompanhando essa história também, porque a Alessandra, eu mandei mensagem para ela pedindo berço e pedindo ajuda. Graças a Deus a gente já conseguiu. A mãe primeiro resolveu ficar com a Sol e está feliz da vida porque a Sol já é muito amada. Então a mãe ontem já foi à consulta na clínica da família, foi vacinada, tomou 3 vacinas ontem. Gente, uma atitude não é boa só para ela, não, é boa para mim, é menos uma pessoa para se contaminar, é menos uma pessoa que vai usar o dinheiro público no tratamento de uma saúde que pode ser evitada através de uma vacina. Beth, uma sensação de que é querida, né? Ela é amada. E sem a especificidade religiosa, sem a especificidade de cunho étnico, racial, porque a gente discute muito isso dentro da MSK, vira e mexe, a gente volta para a frase do Rui. Olha, vem um monte de evangélicos aqui, vem um monte de bolsonaristas aqui, e que de momento algum são discriminados. Sim, eu deixo esse infeliz falar o que ele quiser. A gente nem sabe se o bolsonarista voltar para a escola faria a mesma coisa, né? Mas você faz e coloca eles na escola. Sim, vai estudar, meu filho, vai estudar. Isso, vai estudar. Vai escolher melhor, meu filho. Vai aprender a escolher melhor. E, Beth, me conta uma coisa. Hoje, quantas famílias estão registradas no recebimento da Bolsa, da cesta de alimentos? Bem, agora essa média saíram 16, mas já entraram um monte, né? Então, mês passado eu tinha ficado com 19, mas já estou com 28, o que significa que já entraram 9 famílias esse mês. Entendi. Né? Então, nós estamos com 28. De crianças sendo atendidas, encaminhadas, ou de alguma forma que a gente procura saber se a vacina está em dia. Aí a mãe diz que não dei porque eu perdi a certidão. A gente caminha para o conselho tutelar para ela pegar a certidão, falo com o conselho tutelar, pode dar uma certidão provisória. A mãe precisa matricular e precisa dar vacina nessas crianças. Não tem comprovante de residência, não é preciso. Aí a clínica da família não atendeu. Atende sim, é demanda espontânea, é demanda livre. Então, essas palavras que a gente... Há pouco tempo você também participou da situação da Lorena, a menina de 8 anos, e eu só tenho a agradecer porque o meu suporte também, eu preciso dizer que é a Elisa. A Elisa me dá as palavras que fogem no momento para mim. Há pouco tempo a gente teve uma situação que o pai roubou a filha da mãe. Como que é isso? A Lorena é uma menina de 8 anos,
com transtornos mentais, que faz uso de medicamentos controlados, filha da Josiane. A Josiane casou com esse homem, mas ela já tinha 4 filhos, achando que esse homem seria tudo de bom para ela. Não foi. Ela teve essa menina com ele, que é a mais nova dela, que tem 8 anos, e esse homem começou a agredir, a bater, a todos os tipos de violência possível, inclusive patrimonial, porque ele foi morar na casa que era da mãe da Josiane, tomou a casa da mãe da Josiane, botou a Josiane para fora. A Josiane ficou sem a menina, e esse homem escutou dizer que se ele levasse a menina ao INSS, ele seria beneficiado com aquele benefício continuado, né, com LOAS, né? E ele receberia isso. Então, o que ele fez? A mãe levou a menina lá no Dia dos Pais para ele ver a menina, que a menina estava com a mãe. Ele bateu na mãe e ficou com a menina. Expulsou a mãe de casa. Expulsou a mãe, disse que ela não ia levar mais a menina. E aí, ela, além de bater na mãe, ficou com a menina, ficou sem dar medicação à menina para que a menina entrasse numa situação de crise e ela, em situação de crise, pudesse receber o benefício continuado. Então, ou seja, se a gente for pensar bem, essa rede ela vem discutindo sistema de garantia de direito, ela vem garantindo o combate à violência, tanto contra a criança quanto a mulher, ela vem aí numa política de trabalho, de ressaltar essa identidade de cada família, do combate à fome, do combate à discriminação, de combate ao analfabetismo, e ao analfabetismo também político, né? Porque você passa a achar a pobreza, o sofrimento, a pobreza, a falta de você ter um horizonte, ela vai te colocando de um jeito que você não consegue achar que você é alguma coisa. E isso vai piorando a situação. Isso vai piorando a situação. Você não dá valor à própria vida, você não dá valor a mais nada. Perfeito, Elise. Então, assim, o Sol da Terra, no fundo, ele é um programa de acolhimento, escuta e vida, porque ele faz a coisa seguir. Ele não é para ficar dando volta. E é isso que é legal. Você não foge, você não faz aquela coisa monstruosa. E a gente não mantém, a gente não segura aqui. E você não segura. Então, esse processo é um processo que... Porque, com certeza, a gente gera pessoas que, na hora que melhorarem um pouquinho mais, começam a contribuir com aquele sistema cada vez mais. E isso vai andando, né? Isso vai andando, isso vai produzindo sempre mais e melhor. Beth, eu sou fã de carteirinha mesmo, né? Do programa, do projeto, do Sal da Terra. E eu acho super importante a gente discutir esse processo, discutir essas estruturas. Quero, ao fechar aqui, fazer 2 alertas. O primeiro, que nós fomos, nesse momento agora, a Beth construiu nomes não reais. Os nomes não correspondem às pessoas, mas apenas para dar um sentido humano, mais humano, a essas pessoas. E a história contada, o relato de vida contado da família Lovara tem autorização da família para ser dita. Sim. Então, dito isto, o que a gente espera
é que agora a gente consiga aprofundar essa estrutura, né? Consiga aprofundar essa estrutura cada vez mais, dividir, mostrar que ela existe, mostrar que o sistema de rede não é um sistema impossível de acontecer. Não. Mas existe uma coisa que é chamada de envolvimento e comprometimento, e é possível fazer. Agora, Beth, para a gente fechar, explica para a gente o nome, porque é uma coisa que todo mundo me pergunta. Sal da Terra. E eu sempre digo que não sou eu que vou explicar, é quando você estiver lá. Então, assim, Sal da Terra. Explica para a gente. Então, é por conta de um conterrâneo seu, do Beto Guedes, que tem uma música com esse título, O Sal da Terra. O sal da terra, amor, quero viver mais 200 anos. E eu já tinha ouvido a música e nunca parei para perguntar o que era essa expressão. Aí, quando eu resolvi perguntar a expressão, porque é uma música que eu amo e que me traduz, O Sal da Terra, que diz de mim, aí eu descobri que é um versículo bíblico que está em Mateus e que diz assim: vós sereis o sal da terra. O sal, quando ele é demasiado, ele salga, e quando ele é de menos, ele deixa insosso. Então, ele não pode ser nem muito, nem tão pouco. Ele tem que ser o tempero da vida, ele tem que ser na dose exata. E é isso que a gente procura fazer. A gente não tem uma ação paternalista nem assistencial, a gente tem uma ação educadora, transformadora. E por aí isso é o sal da terra. Volta para a cozinha dos Bourdons. Também. Por quê? Porque na hora do sal da terra é o tempero, é aquele da temperinho vida que precisa para a pessoa não deixar de sentir o gosto da vida dela. Então, uma coisa que tem acontecido, que eu quero citar aqui como exemplo, é que na minha família a gente tinha a mania da comida de uma panela só. Na mesma panela que você fazia arroz, você fazia batata, você fazia o repolho, você colocava uns pedacinhos de proteína, seja lá o que for, e a gente chama comida de uma panela só, bem cigano mesmo, né? E agora, com a questão da pandemia, a falta de dinheiro e a caristia, que a gente não pode deixar de falar da caristia, do aumento abusivo dos preços, que além de não ter emprego, eles aumentam o valor dos produtos básicos de consumo à população, as pessoas também ficaram sem gás, também ficaram sem poder cozinhar. E eu ensinei aqui, na hora que elas vinham, vamos fazer comida de uma panela só. É gente do meu povo que faz isso. Eu nem disse qual era que o povo que era, porque senão pode ter preconceito e nem querer comer, né? Mas eu digo, faz tudo. Quando você for cozinhar o arroz, você põe os ovos para cozinhar junto, você põe a batata, você põe o repolho, porque aí você cozinha. Quando você for cozinhar o macarrão, coloca o ovo para cozinhar junto. Se tiver uma cenoura, pode colocar para cozinhar. Já dá uma pré-cozida na cenoura. E a gente, além de oferecer, que não sou eu que dou, são pessoas, isso é muito claro, esse dinheiro não é meu. As pessoas que me conhecem, que confiam no meu trabalho, que sabem que é uma coisa assim de transparência, porque não, também... Beth, isso é muito clássico, assim. A Beth hoje, assim como desde sempre, o maior volume... Não, o maior volume que sustenta esse... As outras pessoas ajudam, isso sai daí, sai de você, todo mundo sabe disso. Tem ajudas, sim, tem ajudas pontuais, a gente não vai se negar a dizer isso, mas assim... mas eu vou ser sincera, a coisa agora, você pediu para eu falar das necessidades, e eu vou te dizer, aqui onde a gente está, eu disse que o ponto sempre foi a minha casa, por todas aquelas justificativas que eu pontuei, as pessoas sentem mais à vontade, conseguem
olhar a vida delas na sua vida, então se sentem Mas realmente agora pessoas. Mas mudou. agora eu precisava ter um espaço, porque existe um número muito grande de mulheres que são atendidas pelo Sal da Terra, que são as chamadas garimpeiras. Na verdade, elas são catadoras de lixo, digamos assim. E eu achei até bonito que eu te conversei com uma delas há pouco tempo, que disse que a vontade dela era ser professora. E eu digo, você vai ser. Ela, porque a minha profissão é muito feia. Eu digo, não é não, sua profissão é muito nobre. Você está limpando o planeta, você está colocando as coisas no lugar que muitas pessoas não sabem qual é o lugar. Então você pega PET que o pessoal joga na rua e pode poluir o mar e leva lá para o lugar que ela tem que ser colocada. Então nós conversamos assim. Mas, assim, eu precisava de um espaço onde essas mulheres chegassem e pudessem tomar um banho, pudessem fazer uma higiene, pudessem trocar o absorvente, pudessem comer. É E aí eu não consigo ampliar fazer a isso aqui em acolhida, né? casa. Exatamente, eu não A gente consigo. precisava ampliar a. Exatamente, eu precisava Pois é, muito. Beth, a ideia nossa, você acabou trazendo aqui, mas a ideia é a gente ir através das conversas, né? Através dos encontros, assim como nasceu em 2016 uma conversa, um pedido, nasce uma conferência, que nessa conferência nasce uma ideia, e que vem a se tornar um fato em 2017, que hoje está posto fazendo tudo isso. É que a gente consiga, com essa mesma roda de conversa, né, com essa mesma rede de controle de participação social, alcançar isso, que, de novo, não é caridade, é direito, e que está estabelecido no controle e na participação social, no carinho, no respeito, no afeto, na consciência mútua, de que todos nós somos seres humanos, de que isso independe da sua religião. Nós não estamos querendo também, em nem um minuto, construir uma escala gigantesca, não é nada disso, mas é, de fato, acolher para que o resultado continue vindo aí cada vez mais. Bom, eu te agradeço muito. Eu sei que se a gente tivesse aqui mais umas 2 horas de gravação o dia inteiro, que com essa pandemia a gente não está podendo fazer um outro encontro para juntar outras pessoas, mas nós vamos fazer, já está programado que o Sal da Terra vai visitar outros estados, né? Para que a gente consiga multiplicar direitos, carinhos e abraços, porque na realidade é isso. E afetos. Na realidade é isso. E com isso, assim, todo mundo sair dessa situação horrenda que a gente fala muito, muito pouco na realidade, porque não dá tempo, a gente não tem tempo, né? Mas que nós vamos ampliar isso cada vez mais. Esse exemplo, esse modelo você é uma mulher maravilhosa e você inspira e enche todo mundo de esperança, que um dia vai ser melhor e que a gente vai fazer parte disso, e que o importante é a gente construir essa rede, esse diálogo em rede de controle e de participação social. Bom, e eu agradeço, então, Beth, em nome da MSK Brasil, esse orgulho enorme de ter você junto com a gente. Agradeço também em nome desse projeto do Diálogos em Rede de Controle e Participação Social, do Observatório de Mulheres Ritanas, enfim, esse carinho todo que a gente tem por você, e agradecer o fato de você fazer parte e de você dar luz para esse projeto. De fato, o nome, o Sal da Terra e o que você faz combina perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Viu, meu anjo? Muito obrigada. A gente vai se ver mais vezes, se Deus quiser.
Eu só tenho a agradecer também. Muito, 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 muito. Pace a te Deus, come so ande tu vala da che